Segunda Reis, capítulo 8, diz assim, Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho ou orientação do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para acrescentar a sua petição, apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e a sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela contou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela. Ele ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Amém? Olha, presta atenção, por favor. Vamos falar aqui, Acompanha comigo o raciocínio, tá? Acompanha comigo todo o processo que eu vou voltar um pouco mais antes desse texto que nós lemos. Essa mulher, tudo na vida dela começou quando esse homem de Deus, chamado Eliseu, quando ele passava pela terra dela, pela cidade dela, essa mulher que tinha sede de Deus, essa mulher que tinha um relacionamento com Deus, começou a investir no reino de Deus, na obra do Senhor através de Eliseu. Ela via que ele passava continuamente por ali e ela, incomodada, ela construiu um alojamento, um alojamento especial, somente para quando esse homem passasse por lá, ele ficasse e hospedasse na casa dela. Numa dessas atitudes e de uma dessas passagens dele por ali, e essa atitude de fé dela, de investir na obra do Senhor através de Eliseu, foi que aconteceu na vida dela o grande milagre, o maior sonho dela se realizou. Ela não tinha filho. Ela não tinha filho, e o homem de Deus, um certo dia, abençoou essa mulher e disse a ela que ela seria abençoada e ia gerar um filho. Que o tempo determinado ela estaria com um filho. E assim aconteceu. Aconteceu e ela teve esse filho, e esse filho cresceu, e chegou a uma determinada idade. Olha a situação, Ela foi abençoada com o quê? Ela foi abençoada com o quê? Que era o grande sonho dela. Ela era uma mulher próspera, era uma mulher de posses, mas a vida não era completa, faltava-lhe um filho.
E nessa atitude dela de receber o homem de Deus, de coração aberto para a obra do Senhor, ela foi abençoada. Ela foi abençoada e ela teve um filho. Mas passou um tempo, essa criança estava com o pai no campo, e de repente a criança diz: ai, minha cabeça. Correram e levaram a criança para a mãe, mas a criança faleceu. A criança faleceu. Olha a caminhada de fé, tá? Olha a caminhada de fé. Estou voltando lá atrás, acompanhe o raciocínio comigo. Que eu vou te mostrar que nós, todos nós, assim como eu disse que o tempo e a sorte pertencem a todos, as lutas vêm para todos também. Só que o resultado é que determina, né? O que nós estamos vivendo vai determinar o resultado. Aí essa mulher, ela fez o que foi preciso, não adiantou, o menino morreu. Quando o menino morreu, ela colocou o menino no alojamento que ela construiu, na cama que ela fez simplesmente, no alojamento que ela fez simplesmente para receber o homem de Deus. Ela deixou ele ali, prepara um cavalo para mim, e ela saiu em busca da ajuda, do apoio do homem de Deus naquele momento. Naquele momento, quando ela estava saindo, o marido dela perguntou: mas onde você vai? Para onde você vai? Quem lembra qual foi a resposta dela? Tudo vai bem. Calma, tudo vai bem. Tudo vai ficar bem. E ela estava com o filho? Ela saiu e foi. À distância, o homem de Deus viu ela. Falou para o servo: ó, está vindo lá a sunamita. Vai lá, pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o filho dela, se está tudo bem com o marido. E ele correu e foi. Está tudo bem com a senhora? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Qual foi a resposta que ela deu? Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tudo vai bem. Enfim. Chegou, foi aos pés do homem de Deus, desabafou, mas o homem de Deus foi com ela, e aquele filho que ela havia perdido, aquele filho que estava morto, foi ressuscitado. Mas o que ela falava antes? O que ela falava antes? E estava tudo bem? Estava um caos. Estava um caos. Estava uma tragédia. O filho estava morto. O filho estava morto, e quem perguntava para ela como estava, ela dizia o quê? Está tudo bem. Vai tudo bem. Vai ficar tudo bem. Chamar as coisas que não são como se já fosse. Bom, todo um relacionamento com Deus, sendo abençoado e enfrentando as suas lutas, sendo abençoado e enfrentando as suas lutas. Aí agora que vem um ponto interessante, que inclusive é uma palavra que já na terceira quarta-feira, que uma vem em comparação com a outra, uma é comparativo com a outra. Que nós falamos de que palavra semana passada? Quem estava aqui semana passada, quarta-feira? De quem falamos quarta-feira passada? Certo, mas quem saiu sem direção? Noemi. Saiu sem direção, foi para uma terra distante, foi para a terra dos filisteus, sem direção, simplesmente mudou, saiu de mãos cheias e voltou de mãos vazias. E dizendo: não me chame Noemi, me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga.
Olha como Deus trabalha, olha que coisa linda, hein? Haveria um tempo de fome em Israel. E Deus queria poupar essa mulher de sofrimento, ou poupá-la de viver determinadas situações. Aí vem um homem de Deus e diz a ela: saia e vai viver um tempo fora. Foi isso que nós lemos? Foi isso que nós lemos? Saia e vai viver um tempo fora, que virá uma grande fome aqui em Israel. Aqui essa mulher teve uma direção. Essa mulher foi orientada acerca do que fazer. Ao contrário da semana passada, quando nós falamos de alguém que saiu sem direção, que não orou, não pediu direção alguma, não, simplesmente saiu. Essa recebeu a direção. E ela saiu e passou 7 anos vivendo na terra dos filisteus. 7 anos. Passou 7 anos, ela voltou. Mas quando ela saiu, ela deixou lá sua casa, ela deixou propriedades, ficou coisas para trás. Quando ela voltou e foi requerer o que era seu, buscar a restituição daquilo que era seu, providencialmente, não por coincidência, mas tudo perfeito, porque quando nós estamos na direção de Deus, tudo acontece de forma perfeita, tudo certo. Justamente no momento que ela estava, ou o rei chamou o servo de Eliseu, do homem de Deus, que ele queria saber acerca das obras, dos feitos do homem de Deus. E o rapaz estava ali contando, dentre tantas histórias, contando a dela. Essa que eu acabei de te contar, da história do menino. Que a mulher perdeu o filho, que o filho morreu, e o filho foi ressuscitado através do homem de Deus. E quando ele estava contando a história, providencialmente, chegou a mulher para fazer o seu pedido de restituição. E ele estava falando justamente dela, e naquele momento, como está escrito ali, ele exclamou: ó ela aí, ó, justamente de quem eu estava falando, ó. E ó o menino ali, ó, o menino que eu estava contando para o senhor agora. E aí, que coisa linda, como é bom estar na direção de Deus, como é bom. A pessoa nunca perde. Pode parecer que ela está perdendo. Pode parecer que a vida dela está de ponta cabeça. Pode parecer que ela está sofrendo prejuízo. Não. Você vê que Deus trabalhou para poupá-la de viver algo que Deus estava poupando. Deus não queria que ela vivesse aquilo. Mandou ela sair, ela viveu 7 anos fora, passou aquele momento difícil ali naquela terra, passou, e quando ela voltou, e quando ela requereu a sua restituição, ela fez a sua petição, buscando de volta o que era seu, e tudo isso que nós relatamos, o rei disse assim, separou uma pessoa encarregada, disse assim: restitua a ela a sua casa,
restitua a ela as suas propriedades, e mais, restitua a ela os 7 anos que ela não plantou e não colheu, mas foi utilizado a terra dela. Restitua a ela, indenize ela acerca dos 7 anos que ela não utilizou essa terra. Amém? Você vê como com Deus, na direção de Deus, na fidelidade a Deus, a pessoa nunca perde. Nunca, nunca. Pode parecer que ela está perdendo. Parecia que ela ia para uma terra distante, largar aquilo que ela possuía ali. Parecia que ela estava perdendo, sendo roubada. Mas ela foi na direção, foi na bênção, estava na fidelidade. E quando ela voltou, não foi restituído. Ela não recebeu só o que ela pediu. Ela não recebeu somente o que ela pediu, ela recebeu muito além do que ela pediu, porque ela foi requerer somente o que era seu. E ela não esperava que ela ia receber de indenização 7 anos que utilizaram a sua terra, ou 7 anos que ela não plantou e não colheu. 7 anos que ela não plantou e não colheu, restitua a ela. Amém? Amém? Diga isso comigo. Com Deus, na fidelidade em Deus, diga: eu jamais vou perder. Você jamais vai perder. Inclusive aquilo que parece ser uma perda, aquilo que parece ser prejuízo, ela não recebeu só a restituição do que havia perdido, ela recebeu muito além da restituição. Ela não recebeu somente a sua casa de volta e a sua propriedade de volta, ela recebeu a sua casa, a sua propriedade e 7 anos de indenização. 7 anos que deixou de plantar e de colher. 7 anos do que deixou de plantar e colher, ou seja, ela colheu até o que não plantou. Amém? Só que não é uma coisa fácil, como eu disse a semana passada. Confiar em Deus, na palavra de Deus, não é uma coisa fácil. Porque muitas vezes Deus fala conosco. Deus fala de inúmeras formas. Fala ou não fala? Deus fala do altar. Deus fala através da palavra. Deus fala através da boca de osso. Deus fala ao teu ouvido. Deus fala à tua consciência. Deus fala. Só que você ouvir a voz de Deus, muitas vezes, é como eu disse a semana passada, a coisa mais difícil que tem é a pessoa dizer assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. É verdade ou não é? Porque muitas vezes a pessoa, ele tem até medo de fazer essa oração. Vou falar, seja feita a vontade do Senhor, sei lá, vai que Deus faz o que eu não quero. Vai que Deus faz o que eu não gosto. Mas é aquela pergunta que eu fiz a semana passada: você sabe o que é melhor para você? Sabe? A gente acha que sabe. A gente acha que sabe. E a gente não sabe. Deus sabe o que é melhor para nós. Será que mandar essa mulher sair daquela terra naquele momento, será que ela não enfrentou uma guerra, um conflito interno? Poxa vida. Mas como é que eu vou sair daqui? Aqui está minha vida, aqui estão minhas posses, eu construí uma vida aqui. Mas ela confiou, ela creu. O homem de Deus foi usado por Deus para falar com ela e dar uma direção a ela, ela creu. Ela creu, foi poupada. Sabe, é isso que eu quero mostrar para você. Não tem fantasia, tá? Não tem fantasia. Não tem fantasia. Vou pegar vários pontos para você, porque às vezes as pessoas acham que a gente, a palavra, ser cristão, ser evangelho, é fantasia.
é mar de rosas. Não, não tem fantasia. Começou na fidelidade. O homem de Deus passava por ali, ela se preocupou. Ela falou assim, não, quero construir um local bacana. Quero construir um lugar para recebê-lo aqui. Quero tê-lo aqui conosco de uma forma adequada. Eu vou construiu um lugar para recebê-lo, investiu ali. Foi abençoada. O homem de Deus abençoou, ela teve um sonho realizado. Ela recebeu um filho. Ela recebeu aquele filho. Ao passar alguns anos, aquele filho adoeceu e morreu. Ela, naquela situação, ela teve equilíbrio, deixou o menino ali e foi buscar o socorro. E foi buscar o socorro na pessoa certa. Foi buscar o socorro aonde? Na pessoa certa, porque outros perguntaram para ela onde ela ia, se estava tudo bem, não perguntou? Não perguntou? O que ela respondeu para todo mundo? Tá, vai bem, está tudo bem, está tudo bem. Porque não adiantava falar diferente para quem não vai resolver. Entendeu ou não? Não adiantava falar e desabafar com quem não ia resolver. Aquela situação, que era uma situação terrível, foi revertida. Ela teve de volta aquilo que aparentemente Deus havia dado e aparentemente ela estava perdendo. Deus trouxe de volta. Aí vem um tempo de crise, um tempo de fome. O Senhor, para poupá-la, usa o homem de Deus e diga a ela que sai e passe um tempo fora. Poxa vida. Largar aqui, sair daqui. Deus estava poupando de algo. Deus estava? Ah, como é difícil a gente crer nisso também, né? Como é difícil a gente crer nisso também, né? Que aí cai dentro daquela coisa, não, eu quero, mas peraí, Deus está te poupando, calma. Não, eu quero, calma, Deus está te poupando de algo. Ou quando Deus nos pede para fazer algo, é que Ele está nos poupando, quer nos abençoar. Quando Deus não está respondendo naquilo, porque Ele pode estar nos poupando, quer nos abençoar. Tem algo melhor. Como é difícil crer quando algo não dá certo aqui, que tem algo melhor ali, né? Não é difícil também? Sim ou não? Por que a gente tem a tendência de olhar para as coisas só de forma negativa? E sempre esperar o pior e nunca o melhor? Hã? Por que sempre esperar o pior e nunca o melhor? Está entendendo ou não? Porque sempre temos que esperar só o pior. Até numa situação que muitas vezes Deus está nos poupando, quando nós deveríamos olhar e dizer assim, não, eu creio, eu confio em Deus. Eu confio, vou fazer o que Deus está me pedindo. Vou agir como Deus está requerendo, como Deus está me orientando, eu vou agir. Como é difícil. E muitas vezes Deus está trabalhando para nos abençoar. Algumas vezes para nos poupar de algo, ou outras vezes para fazer coisas melhores, maiores. Ela fez, parece que foi 7 anos perdido. Não foi 7 anos perdido. Porque com Deus não tem 7 anos perdido. Como disse, não tem prejuízos. Ela foi restituída aquilo que aparentemente ela havia perdido, e até o que ela não tinha, ela foi restituída. Até o que ela não plantou, ela colheu. Amém? Até o que ela não plantou, ela colheu. Diga comigo, até o que ela não plantou, ela colheu. Mas ela tinha plantado obediência. Mas ela tinha plantado fidelidade. Ela plantou obediência, plantou fidelidade. E Deus deu a ela
não só o que ela pediu, ela recebeu além. Ela não foi só restituída, ela recebeu além, muito além. Amém? Por isso vale a pena pagar o preço e ser fiel. Por isso vale a pena confiar em Deus. Vale a pena, não há prejuízos. Há prejuízo quando a pessoa sai da direção. Há prejuízo quando a pessoa segue na sua própria vontade. Há prejuízo quando a pessoa segue na sua própria direção, mas quando a pessoa ele segue na direção de Deus, pode parecer que ela está sofrendo prejuízo. Lutas, estou mostrando para você algumas, aliás, nós mostramos continuamente, pessoas que enfrentaram lutas terríveis, passaram por situações terríveis, mas é o final que conta, não é verdade? É o final que conta. Como vamos terminar essa batalha? Como vamos terminar? Não é o que eu estou vivendo agora. Vamos ver daqui a pouco. É o final que vai contar. Amém, pessoal? Quem está entendendo, por favor? Por isso você tem que perseverar. Por isso você tem que confiar e não pode ter medo de fazer o que Deus te orienta, o que Deus fala com você, o que Deus está requerendo de você. Não pode ter medo. Porque quando nós seguimos na direção que Deus está nos dando, não há prejuízos. Prejuízos acontece quando nós seguimos na nossa própria direção. Amém? Fique em pé, por favor, pega o teu projeto nas mãos.